Olá, queridos, professora Cris de História. Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo sobre Contra-Reforma Católica. O movimento de Contra-Reforma, ele nada mais foi do que uma resposta dada pela Igreja Católica para combater esse avanço de ideias protestantes e também para a moralização do clero. Então, em 1545, o Papa Paulo III ele vai convocar uma assembleia envolvendo aí os elementos do alto clero. E lá nessa assembleia, realizada na cidade italiana de Trento, eles vão realizar aquilo que passa para a história como Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele vai determinar algumas rupturas e algumas continuidades nas práticas realizadas ali pelo clero católico. Então, algumas mudanças determinadas por esse concílio estão listadas aqui abaixo. Proibição de venda de cargo no alto clero. Lembrando que tanto a venda de posição no alto clero, como de objetos tidos como relíquia sagrada, como a própria venda da carta da indulgência, tudo isso está ali inserido no que a gente chama de práticas simoníacas. Simonia é essa venda de relíquias sagradas, né, e cargos religiosos. E no que tange aqui a venda de cargos no alto clero e também a própria venda de indulgência, elas ficam proibidas pelo Concílio de Trento. A Igreja Católica não poderia mais praticar esta ação. Você tem aí a validação dos 7 sacramentos, tá? Eles continuam existindo, tendo ali importância dentro da Igreja Católica. Lembrando que o movimento protestante ele vai resguardar apenas 2 destes sacramentos, que seria aí o batismo e a Eucaristia, que a gente chama aí no protestantismo, né, de Santa Ceia, onde você vai aí comungar do corpo e do sangue de Cristo. Um outro aspecto, né, nesse sentido aí de moralização do clero, seria a obrigatoriedade dos seminários. Então, para aquelas pessoas que não tinham vocação religiosa, que não tinham conhecimento, né, teológico, quando elas ingressavam no clero, sem ter aquela vocação, a chamada, elas acabavam dando uma continuidade na vida mundana que elas levavam antes. Para que isso fosse evitado, passa a ser, né, uma prerrogativa de um elemento do clero que ele passasse por uma vida seminarista, uma vida de enclausuramento, no qual ele iria se dedicar aí ao estudo teológico, onde seria checado se há de fato uma vocação ou não para ele exercer aí o cargo religioso. Reafirmação do celibato clerical, que também está inserido nessa moralização do clero. Tá? Lembrando que a reforma protestante ela quebra essa obrigatoriedade de celibato, ou seja, os homens chefes religiosos não poderiam constituir família, né, se dedicar à vida de prazeres carnais. E o Concílio de Trento vem reafirmar que para que você se inserisse no clero, você teria sim que resguardar aí a prática celibatária, tá? Se abster da vida sexual. Bom, para conter esse avanço protestantismo, ficou acordado lá no Concílio de Trento a reativação do Tribunal da Santa Inquisição, tá? Um mecanismo aí para estar contendo o avanço aí dessas ideias protestantes. Você tem ainda a criação do Index, que seria ali uma lista de livros proibidos. Vale ressaltar que grande parte desses livros são livros escritos ali pelos próprios protestantes, a liderança protestante. Dentre eles, a Bíblia escrita aí em outras línguas que não fosse aí o latim. Ok, amores? Então vamos para as principais consequências aí desse movimento de reforma e contra-reforma. Tá? A gente começa falando, amados, sobre o enfraquecimento do poder do Papa, tá?
Com esse advento aí da reforma protestante, claro que o Papa ele perde aquela hegemonia dele, né? Agora existe uma alternativa aí ao catolicismo romano, você tem o protestantismo. Vale mencionarmos que também temos o fortalecimento dos reis e dos estados-nações, tá? Esses reis passam a exercer um poder mais centralizado em suas mãos. As terras aí da Igreja Católica são confiscadas, né? Isso vai fortalecer ainda mais tanto os reis quanto a própria nobreza dos seus respectivos estados-nação. Você tem também uma justificativa ideológica aí da riqueza capitalista, o que vai agradar muito, né, a classe burguesa. O livre acesso das escrituras que vai facilitar, de certa forma, ali, a alfabetização popular mais tarde. Bom, na ciência, a influência foi desastrosa, né? De um lado você tem o protestante, né? A ideia de que a fé impedia o progresso cultural. Do lado católico, a Inquisição, né? Que vai passar a atuar aí para coagir essas ideias protestantes. E você tem uma série aí de lutas religiosas que vão passar a acontecer a partir de então. E para finalizarmos, nós temos a condução da colonização das Américas por meio da catequese jesuítica, tá? Abrindo parênteses aqui, que não foi mencionado anteriormente, nesse movimento de contra-reforma aí, nós temos a criação da Fundação Companhia de Jesus, tá? Que vai ser criado por Inácio de Loyola em 1534. E essa companhia aí, no contexto da contra-reforma, a companhia ela vai atuar na expansão da fé católica por meio da catequese, agindo em várias partes aí do mundo, né, como Ásia, África e, sobretudo, aqui na América Latina. Então, nas missões jesuíticas, as missões jesuíticas vão se dedicar à conversão dos fiéis à fé católica. No Brasil, né, uns expoentes aí dos jesuítas seria o nosso Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, ok? E aí, só para exercitar, né, eu passei para vocês aí uns exercícios só para testar o nosso conhecimento, tá? Você pode ir lendo e pausando o vídeo, tá? E aí, maravilha. Ok, senhores. Vai lá.